Pessoal, boa noite. Estamos juntos aí na nossa terceira aula. Vamos encerrar essa primeira semana. Eu imagino que para vocês esteja sendo, né? Para aqueles que nunca fizeram aula online. Eu sei que muitos nessa temporada já tiveram essa experiência. Mas para quem nunca fez, foi um período de adaptação, como eu falei lá no início. Então é normal que algum dia alguém caia, volte, tenha dificuldade de acesso, esse tipo de coisa, tanto da parte de vocês como da nossa também. Então é tranquilo, mas eu acho que a gente já está bem estabilizado, bem tranquilo. E já está conseguindo todo mundo entrar legal. Que bom. De forma que se vocês precisarem de alguma ajuda, não deixem de falar, certo? É importante que vocês fiquem bem à vontade. Se tiverem com dificuldade de conectar, de alguma coisa, fiquem à vontade. Eu tenho 2 avisos sobre isso para falar para vocês. Primeiro, em relação às aulas gravadas. Eu anunciei para vocês que a gente deixaria as aulas gravadas sempre a partir do dia seguinte, né? Então a gente teria uma aula, no dia seguinte ela já estaria disponível, gravada para vocês. Entretanto, eu tive um problema com a conexão aqui da gente e demorou um pouco, mas já está disponível as aulas de segunda e de quarta, tá bom? Tô dizendo demorou um pouco porque não foi exatamente no dia seguinte, como a gente tinha falado. Mas já está disponível. Ela está em um link fechado no nosso canal do YouTube. Então tá um link fechado, só quem tem acesso são os alunos. Vocês estão cadastrados para ter acesso a essas aulas. E eu vou deixar lá no Even, onde vocês fizeram a inscrição de vocês, o link. Porque aí no próprio Even 3 vocês clicam e vocês assistem. E vou colocar o link no grupo também. E aí você, onde você vê, recebeu por e-mail, tá no Even 3, vai direto no YouTube ou clica no link do grupo. Qualquer uma dessas formas, você acessa a aula. A mesma coisa em relação à aula de hoje, certo? Então, a partir de hoje, a gente vai conseguir seguir de uma maneira mais adequada. Todas as aulas ficarão disponíveis. Essas aulas ficam disponíveis até o dia 31. Aliás, até o dia 1º, né? Dia 31 é a última aula. E aí no dia 1º você ainda vai poder ter acesso a todo esse conteúdo. Então sempre que vocês quiserem rever alguma coisa, fiquem à vontade. O segundo ponto é em relação à mentoria. Certo? Eu já tenho aqui vários horários marcados de mentoria. Entretanto, algumas pessoas ainda não fizeram. Certo? Então, como as mentorias começam segunda, elas acontecem segunda e terça, é importante que vocês já agendem para a gente fazer nossas reuniões individuais. Tá bom? Porque assim, é segunda e terça. Então, próxima semana já, na segunda-feira, a gente já começa as reuniões. Até o momento, eu acredito que faltam 2 ou 3, 2. Eu não sei os nomes agora, porque eu não estou com a lista aqui aberta. Mas faltam 2 alunos, ou 2 alunas, não sei. 2 pessoas fazerem a escolha do horário. Quem teve choque de horário, eu já falei individualmente e consegui organizar. Tá bom? Então, eu acredito que quem falou comigo, quem preencheu o formulário até agora de tarde, até meio-dia, né, 1 hora mais ou menos, já recebeu o feedback, já está com o horário fechado. Se eu não falei com você é porque esse horário já está fechado, mas eu vou mandar um e-mail formalizando direitinho. Tá bom, gente? Então, 2 informações importantes. Uma é que a gravação teve esse delay aí, mas já está disponibilizado para vocês. E a outra é que as mentorias começam segunda-feira. Então, se você ainda não agendou o seu horário, agilize para você não perder, tá bom? Uma coisa que também houve como dúvida, para tirar para todo mundo. O que é que vai ser feito na mentoria? Eu posso levar a dúvida que eu quiser, Alexandre? Eu posso levar uma... Pode, claro que a nossa conversa é aberta. Você vai poder falar o que você quiser. A gente vai debater e tentar ajudar vocês na ideia ou no negócio de vocês, quem já tem negócio. Mas o ideal, o que a gente vai tentar mediar, é que a gente faça os assuntos que a gente trabalhou na semana, para que a gente possa ter uma efetividade de resolução. Então, essa semana a gente falou sobre parceria, mercado, vamos já falar sobre marketing. Então, na segunda e na terça da próxima semana, eu vou tentar trabalhar com vocês esses conceitos, para que vocês já apliquem no negócio. Então, como eu posso fazer parceria?
qual é o meu mercado, quem são meus concorrentes, como é que eu posso criar mais diferencial competitivo, o que a gente vem conversando, certo? Mas é claro que você diz, mas eu preciso muito saber sobre isso, e aí se eu puder ajudar, aí a gente vai fazer, beleza? Alguma dúvida, galera? Ou tá tranquilo sobre esses pontos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou em dúvida? Ou posso seguir? Então vamos lá. Eu quero tirar uma dúvida com vocês, porque nós estamos construindo esse curso junto com vocês. A cada turma a gente vai construindo o curso, vai melhorando, né? A gente vai aprendendo junto, então a gente vai melhorando, vai adaptando a realidade de cada um. E aí eu quero deixar também aberto esse canal para que vocês, quando tiverem, mandarem feedback pra gente sobre as aulas, certo? Eu já recebi uns feedbacks bem legais de vários, quase todo mundo já mandou algum feedback positivo sobre essa semana, mas também feedbacks que vocês queiram de melhoria, de alguma coisa que vocês acham que a gente pode fazer diferente. Uma coisa, por exemplo, que eu tenho refletido é sobre a questão do quanto tem sido interessante para vocês a aula ao vivo. É muito melhor assim, preferia que fosse gravado, preferia já ter, eu tô com tempo livre e eu podia já ter de todas as aulas, sei lá. É uma coisa que eu quero que vocês falem também. Se vocês queriam que essas aulas já tivessem todas disponibilizadas, ou tá legal assim, 3 dias na semana, tá muito, dá para diminuir. Então, o tempo de cada aula, 2 horas, é um tempo muito grande, ou tá bom, ou tá curto. Então, a gente vai construindo, a cada turma a gente vai melhorando um pouco, mudando algumas coisas. Um exemplo é o uso da plataforma Google Meet. Até a última turma eu estava usando o próprio YouTube. Eu disponibilizava a aula, era ao vivo, mas era no YouTube. E aí vários alunos falaram que queriam interagir, por isso a gente foi para o Google Meet. Então eu quero que vocês fiquem abertos também em relação a isso, tá bom? Fiquem bem à vontade para vocês fazerem os feedbacks que quiserem, que acharem que é rico para a gente, que é necessário para melhorar o curso para a turma de vocês e para outras que venham. Ok? Então vamos começar? Vamos para a terceira parte dessa nossa jornada, nossa terceira aula, imersão empreendedora da ideia ao lucro. Hoje a gente vai fechar esse segundo módulo, que é o módulo Nadando na Superfície. Como eu acredito que já era de se esperar, o módulo mais longo que a gente vai ter é o módulo que trata da empresa, que começa segunda-feira. Então nós tivemos a primeira aula, né, vou fazer até uma pequena recapitulação. Na primeira aula a gente tratou sobre os preparativos para o mergulho, então eu falei um pouco sobre o que é mercado, o que é empreendedorismo, quais são as funções, quais são esses 3 níveis de mergulho. Na segunda e na terceira aula, quer dizer, quarta e hoje, a gente vai trabalhar sobre esse mergulho na superfície, que é falar sobre mercado, sobre negócio, e pensar no mercado de vocês. E mais uma vez eu reitero o que eu já venho dizendo. O mercado está bem ou o mercado está mal, não necessariamente significa que o seu negócio está bem ou mal. Você pode estar no mercado em ascensão, um mercado que está explodindo, e você está muito mal lá. Ou o contrário, ou você pode estar no mercado muito ruim, com muita dificuldade, mas você ser alguém que se destaca, a sua empresa se destaca lá. Então, essa é a ideia do mergulho na superfície, quer dizer, do nado na superfície. Eu vejo aproximadamente, mas eu não sei exatamente como é que está cada empresa. E aí, a partir de segunda, a gente vai começar a trabalhar a empresa especificamente. Aí nós vamos trabalhar sobre marca, muito assim, fundamental vocês entenderem o quanto a gestão de uma marca pode trazer lucratividade para vocês. Vamos tratar sobre isso. Depois vamos tratar sobre finanças, uma área que existe uma certa dificuldade de muita gente. A gente vai tratar sobre isso, né? E depois vamos falar sobre legalização, como legalizar minha empresa, quais são os pontos. E vamos falar depois sobre viabilidade, como saber se o meu negócio é viável ou não. E se ele não é, como torná-lo viável. Vocês terem ideia dessa questão de legalidade? Hoje uma pessoa me falou, um
aluno nosso, cliente aluno, que recebeu uma multa de R$33.500. Simplesmente por um problema legal. Não é um problema muito grande, é um problema simples, por questão de dado, endereço, os dados estavam no endereço e era no outro, tal, problema de estoque, né? Se vocês não sabem, o estoque ele tem que ter um endereço próprio, e essa pessoa estava estocando material em um endereço que não era o registrado. Resultado, teve que pagar uma multa em cima do valor que tinha no estoque e gerou R$33.500 de multa. O que eu quero dizer com isso? Quanto é importante a gente estar legalizado. Muita gente deixa pra lá isso, eu acho que isso não tem nenhuma relevância, que no final dá um jeitinho, mas o furo vem, e quando vem é muito grande. Então é uma coisa que a gente vai conversar lá na frente, sobre a questão da legalidade, como se legalizar, quais são os pontos, tudo direitinho. Então esse mergulho na empresa vai ser nesses pontos: gestão de marca, gestão financeira, viabilidade, como fazer o seu negócio se tornar viável, e por fim, questão legal e tributária da empresa. Beleza? E aí no final a gente vai fazer a nossa última aula, já lá no final do mês. Hoje eu quero falar com vocês sobre público-alvo. Bom, eu quero tratar com vocês hoje, para a gente fechar essa questão de negócio, de mercado, esse mergulho superficial, é a gente falar sobre público-alvo. Eu tenho uma máxima muito importante, que é você entender que quem vende para todo mundo não vende para ninguém. É a primeira coisa a gente debater hoje. E assim, eu não vou ter muito, vamos dizer assim, eu não vou aqui tentar dizer que alguma vez dá certo, alguma vez não dá. Eu vou ser bem direto com vocês. Quando a gente trata de pequenos negócios, significa dizer negócios que estão começando, que estão crescendo ainda, não são grandes corporações, é essencial que você tenha a claridade de qual é o seu público-alvo. Isso é de uma essencialidade fora do normal. Sempre, todas as vezes que eu vi, pode ser que tenha acontecido alguma vez que eu não vi, mas todas as vezes que eu me deparei com um aluno, com um cliente, ou com uma empresa aqui mesmo que eu não tenha proximidade, mas que eu vá na empresa, e que eu percebo que ela não tem definido o seu público-alvo, ela tende a ter um problema muito sério em duas áreas. Primeira área, ela tem um problema muito sério em custo. Porque quanto maior o número de clientes que eu quero atingir, maior o custo que eu tenho. Isso vale para cliente, isso vale para tipo de serviço, isso vale para quantidade de produtos. Quanto mais diversificado for a minha tentativa de alcance, mais caro ela vai ser. Então, por exemplo, se eu decido montar uma concessionária de carro, acho que não é o caso nenhum de vocês, mas só para usar como exemplo, a concessionária de carro, e eu decido que na minha concessionária vai vender carro de luxo, carro mais de 100 mil, vai vender carro popular, carro de 40 mil, vai vender carro esportivo, vai vender todo tipo de carro, vai vender moto também. É muito possível que eu tenha um problema muito sério de fluxo de caixa. Eu vou ter um problema sério porque eu vou ter que ter muito produto em estoque. Eu vou ter que ter vendedores treinados para atender todos esses públicos, ou vários tipos de vendedores. Eu vou ter uma comunicação diferente para cada veículo, porque uma coisa é a comunicação que eu uso para vender um carro de 100 mil, outra coisa é a comunicação que eu uso para vender um carro popular. Se for um carro usado, já é outra comunicação. Então, eu tenho custos muito mais elevados quando eu quero atingir mais públicos. E a contrapartida disso é que, por mais que eu gaste, o público não se identifica com o meu negócio. Quando você vai em uma empresa, quando você vai em um negócio, que você não identifica o seu perfil ali, é muito provável que você não tenha nenhum relacionamento real com aquela empresa. Então, por exemplo, se eu for em uma loja de roupa, por exemplo, e lá vende para homem, para mulher, para criança, para adulto, roupa modesta, roupa decotada, vende roupa de festa, vende roupa
no dia a dia. É possível que eu olhe aquilo como algo muito simples, muito legal, eu venho aqui resolver meu problema, mas eu não tenho identificação com aquela marca. Eu compro ali quando eu estou passando, eu compro ali quando o preço está muito bom, eu compro por algumas coisas, mas eu não compro porque eu gosto daquela marca. Eu estou passando ali, vi uma roupinha legal, estou precisando, compro. Ouvi uma grande promoção, vou lá e compro. Mas são sempre compras impulsionadas por alguma coisa. Eu não tenho um relacionamento com a marca. Enquanto, se essa mesma loja fosse especificamente de roupa masculina, social, toda vez que eu quisesse, Alexandre, buscar uma roupa masculina social para mim, eu ia direto lá. Tô falando eu ia não, eu vou, né? Existem lojas que eu vou direto lá. Por quê? Porque eu me relaciono, eu me identifico com aquela marca. O que significa dizer que quando eu não determino um público-alvo, ao mesmo tempo eu gasto muito, porque eu tenho muita gente para tentar alcançar, e do outro lado eu ganho pouco cliente, porque eles não se identificam. Então é o pior dos mundos. Não ter público-alvo é o pior dos mundos. Qual é o melhor dos mundos? É gastar pouco e ter muito cliente. Qual é o pior dos mundos? É não ter público-alvo. Porque eu gasto muito e não tenho uma clientela. Entretanto, quando a gente fala de público-alvo, tem duas coisas importantes aí também pra gente desmistificar. Primeiro, eu sei que na cabeça de vocês está assim, mas e a Riachuelo? Mas e a Nestlé? Mas e aí vocês vão pensar em várias marcas que vendem para muita gente. Duas coisas para a gente entender. Primeiro, são empresas gigantescas, não começaram assim. Segundo, ainda assim, a estratégia de comunicação deles é diferente. A Nestlé, por exemplo, ele vende leite para recém-nascido, aí vai aumentando, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Ele vende leite para todas as idades, vende leite para quem tem uma intolerância, vende leite para fortalecimento, vende todo tipo de produto para todos os públicos. Mas percebam que para cada tipo de produto, a Nestlé se utiliza de uma estratégia de comunicação diferente. Não é a mesma comunicação que vende para o leite materno, para o recém-nascido, que vende também para o leite de quem tem intolerância a alguma coisa. A Riachuelo, como vocês colocaram, como eu imagino que vocês tinham pensado, a mesma coisa. Se você for na Riachuelo e você andar aqueles 3 andares, você vai perceber que cada um daqueles andares tem um layout, tem um visual diferente. O terceiro andar não tem nada a ver com o primeiro andar. Por quê? Porque também são perspectivas de consumo diferentes. Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês podem ter vários públicos? Sim, podem. Mas isso vai fazer um custo, vai elevar muito o seu custo e vai diminuir a identificação com o cliente. O que eu direciono vocês a fazerem é escolham um público. Por mais que isso faça você perder clientes. Vai perder clientes? Com certeza. Isso vai fazer você perder clientes porque alguns clientes não fazem parte do seu público. Entretanto, você vai se aprofundar naquele público que você escolheu. Então, quando você pensa no nosso próprio caso aqui da Escola do Empreendedor, eu falei para vocês há pouco tempo, acho que segundo eu falei para vocês, que recebi a proposta para fazer uma coisa corporativa e a gente disse, olha, a gente não está atendendo esse público no momento. Nossa estratégia é para novos empreendedores. Então, de certa forma, a gente perdeu um braço do mercado, mas a gente se aprofunda no outro braço, que é os novos empreendedores. Seja no iniciozinho de carreira, ou seja, já com 2, 3 anos de empresa. Se você pensar, por exemplo, numa loja, como eu falei nas lojas, né, de roupa, Christian falou aqui, pensei na Riachuelo. Pensar nas lojas de roupa, a loja de roupa masculina, ela está perdendo o público. Claro, ela não está vendendo para mulheres. Roupa masculina social, ela está vendendo para mulheres, ela não está vendendo para atletas, ela não está vendendo roupa de passeio, tudo verdade. Entretanto, aquele público que está comprando roupa social, ele se sente tão identificado com aquela marca
que ele tende a consumir mais frequência e está disposto a pagar mais caro por isso. Essa é a lógica. Então, se eu for na Riachuelo comprar roupa social, pegando aqui o exemplo que eu havia falado e que Christian destacou. Se eu for na Riachuelo comprar roupa social, eu vou com uma predisposição a pagar. Vocês vão também. Os homens aí que usam roupa social, com certeza, se for na Riachuelo comprar roupa social, você vai com ancoragem de preço. Você vai até tal preço. Por quê? Porque a diversidade é tão grande que você não entende que aquela é a loja de comprar roupa social. Entretanto, em uma loja no mesmo shopping, que seja só de roupa masculina social, você vai com a predisposição a pagar muito mais. Às vezes até o dobro do preço. Por quê? Porque você entende, identifica aquela marca como uma loja de roupa masculina social. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que a estratégia da segmentação é a estratégia correta para você alcançar uma lucratividade maior. Agora, ela demora. Esse é o segundo ponto. O primeiro ponto eu quis falar sobre a Riachuelo, sobre a Nestlé. E o segundo ponto, ela demora. Não é uma estratégia rápida. Ela precisa de um certo tempo. E esse tempo é que vocês precisam ter paciência, maturidade para esperar esse tempo acontecer. Um caso muito comum, que vocês vão passar por isso se ainda não passaram. Você tem seu público-alvo, você tem seu leque de produtos, e aí, como todo negócio, quando você começa a trabalhar, tem dificuldades. Você não abre um negócio e está vendendo desesperadamente. Você abre um negócio e você tem dificuldade. Começa, vende, um cliente vai, mas ele não volta, tem um probleminha. Você vende muito num dia, se empolga, depois passa 2, 3 dias com volume baixo, e você fica naquela coisa. E aí você começa a ouvir a opinião das pessoas que não tem nada a ver com o seu negócio. E alguém diz, olha, por que tu não vende tal coisa? Por que tu não atende tal público? Por que você não abre mais esse leque? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? E você começa a sair atirando. Quando você vê, você está completamente fora daquilo que você tinha planejado no início. Então, se firmar em um segmento, é preciso paciência e uma certa maturidade. Mas eu garanto a vocês, a identificação a médio prazo faz com que o seu cliente se torne mais fiel, mais frequente e se disponha a pagar mais. Veja o que é que o texto diz aí. Todas as decisões empresariais sobre comunicação, escolha de produtos, fornecedores, preço, localização e qualquer outra que você pensar, devem ser direcionadas para esse cliente dos sonhos. O grande lance da segmentação é você pensar, eu tenho um cliente dos sonhos e todas as ações que eu vou fazer têm que ser direcionadas para esse cliente. Tá claro, gente? Eu queria que vocês tentassem refletir, vou deixar um tempinho aí para que vocês reflitam. Se vocês já passaram pela situação de ir numa empresa, gostar da empresa, se identificar com a empresa, se tornar cliente, eu queria que vocês refletissem se vocês já passaram pela situação de ir numa empresa, gostar de uma empresa, se tornar cliente da empresa, e aí depois de um certo tempo você começa a ir lá e vê que a empresa já não é mais a mesma. Ela já não é mais daquele jeito que você conheceu. Vocês já passaram por uma situação como essa? Seja de alimentação, seja de roupa, seja de viagem, seja de varejo, salão de beleza, oficina, qualquer uma dessas coisas. Vocês já passaram pela situação de ir numa loja e vai, você é cliente. De uma hora para outra, quando você vê, a loja já é outra, já não se identifica mais com ela. Eu começo atendendo, vamos dizer, roupa feminina. E aí eu tenho uma loja massa de roupa feminina,
roupa roupa normal do dia a dia, né? Não roupa de festa. Normal do dia a dia. Aí você começa, tal. Aí a empreendedora percebe que muitos homens ficam esperando lá. Aí o que ela faz? Ela resolve colocar um pouquinho de coisa masculina. E aí fica aquele puxadinho na loja. E aí de repente ela começa a perceber que também tem as crianças. Ela vai botar um roupinho de criança e tal. E ela vai... Aqui tem um tiquinho de roupa masculina, aqui tem um tiquinho de roupa feminina, aqui tem um tiquinho de não sei o que lá. E você fica aquela loja cheia de puxadinho. E quando a mulher que ia normalmente naquela loja e comprava frequentemente porque achava muito produto legal, diferente, ela já não vai mais, porque ela não consegue mais identificar. No caso da comida, por exemplo, você falou aí um exemplo de um restaurante. Às vezes você vai numa churrascaria, por exemplo, porque churrascaria massa, tem várias carnes diferentes, é muito bom o serviço e tal. Aí o cara começa a ouvir conversa de gente dizendo, olha, por que você não bota uma pizza também? Aí o cara vai e bota pizza à noite. Aí depois o cara de dia, além de botar a churrascaria, bota uma feijoada também. E aí se você não tem estrutura para isso, você não é de verdade nenhuma daquelas coisas. Seja no caso da roupa, ou seja no caso da alimentação. Deixa eu ver aqui que Cíntia colocou. Tem a questão do reposicionamento, né? Vocês colocaram vários exemplos aqui, massa. E é essa a ideia, tá? Toda vez que você não compreende um público específico, você passa por esse processo de mudança danoso. Uma coisa é você se reposicionar. Outra coisa é você ficar sendo aquele puxadinho de alguma coisa. Por exemplo, eu falei para vocês da gente aqui da escola. É possível que vocês estão dando feedbacks muito positivos e que bom, né? Fico feliz, graças a Deus por isso. É possível que quando eu abrir uma outra turma, setembro, por exemplo, ou outubro, eu dizer, pessoal, ó, tô com outra turma, além das que a gente já tem, né? Ó, pessoal, vou abrir mais uma turma. É possível que vocês digam assim, rapaz, eu tenho um colega que quer colocar um negócio e eu vou indicar ele o curso lá da Escola do Empreendedor. Por quê? Porque você percebeu o valor nesse curso. Agora imagine se eu digo para vocês, gente, ó, a gente vai abrir aqui na Escola do Empreendedor um curso de inglês. Aí vocês, rapaz, tudo bem, né? Tem a estrutura, tal, tem os clientes, beleza. Aí depois eu digo, pessoal, ó, a gente vai fazer uma palestra aqui sobre qualidade de vida. E aí eu começo vários temas diferentes. É possível que amanhã você já não identifique mais. Você vai dizer, mas o que mesmo essa empresa? É empreendedorismo, é qualidade de vida, é inglês? É o que esse cara fala? Então, por que você vai identificar nitidamente do que a gente está falando? Porque a gente tem um posicionamento firme, a gente tem uma segmentação definida. A mesma coisa da loja de roupa. A mulher vai lá porque ela sabe que lá vai ter produto para ela, não vai ser um puxadinho. O restaurante, cara, eu tô querendo comer uma pizza deliciosa. Eu quero uma pizza muito boa mesmo. Eu vou numa pizzaria ou eu vou num restaurante que é pizza, sanduíche, churrasco e tudo mais? Eu vou na pizzaria. Se você for numa padaria que vende pizza e ela lhe cobrar R$40 na pizza, você vai dizer, cara, muito caro. Mas a mesma pizza, se você comer numa pizzaria, você vai pagar os R$40. Porque você sabe que a partir do momento que o cara determinou que ali é pizza, ele tem condições de fazer um serviço bem feito. Na padaria vende pão, vende pizza, vende self-service, vende tapioca, a pizza já não vale os R$40. E assim é com os produtos de vocês. Se você trabalha, por exemplo, com uma barbearia, e você é bom, você é uma boa barbearia, eu pago lá o preço que você disser na barba e no cabelo, porque eu sei que eu vou ficar bom. Aí você diz, Alexandre, eu abri uma loja aqui do lado só de roupa masculina para atender o meu público. Ou agora eu estou fazendo tal coisa. Aí você já vai ficar com o pé atrás. Então a primeira grande coisa para a gente fechar de hoje é vocês precisam definir quem é o público de vocês. E como é que eu faço isso, Alexandre? Você vai refletir quem é o seu cliente dos sonhos. Fernanda sonha se atender uma cliente específica. Marcelino sonha atender um outro cliente específico. Rangel sonha atender outro cliente específico.
e o de Alane, a Eugênia, a Cíntia, a Valesca, todo mundo, cada um sonha atender um cliente específico. É essa noção que a gente tem que ter. E eu vou mostrar a vocês já já como fazer isso. E aí vamos para assim, o que é que eu ganho com isso, né? Primeira coisa, quando você segmenta, você constrói maior identificação do cliente com a marca, que foi esses exemplos que eu dei agora. Eu dou muito valor a uma marca quando eu me identifico com ela. Então eu sei que ali, naquele lugar, vai ter aquilo que eu preciso. Eu me identifico com aquela marca. Eu falei agora e olhei para os meus livros aqui, né? Para minha estante. E eu fiquei pensando, existem livrarias que são tão segmentadas de um jeito que elas são focadas num público. E o público chega aí na livraria para procurar o que comprar. Olha que interessante. Procura o que comprar. Eu vou lá, porque lá sempre tem umas coisas legais saindo. Quer dizer, eu não vou nem atrás de um livro específico, mas eu vou atrás de encontrar o que eu vou ter lá de bom, porque eu me identifico tão fortemente com aquela marca que eu vou lá pesquisar. Aqui em Natal a gente está muito carente de livraria, mas existem muitos cantos que tem livrarias assim, que as pessoas vão para lá tem livreiros especializados, e você chega lá e diz, olha, eu estou querendo ler uma coisa nova, o que você tem aí de interessante? Aí o cara diz, ó, saiu esse livro aqui, nesse setor saiu esse livro. Por que você vai lá? Porque é tão claro o público dele, e é você, esse público, que você se identifica com aquela marca. Segundo, otimização das estratégias de comunicação. Isso pode parecer discriminatório, mas isso é real. Não se atinge as pessoas do mesmo jeito. Agora há pouco, eu estava falando, antes da gente começar a aula, eu estava numa reunião com uma amiga minha, que ela trabalha com consultoria também, mas ela trabalha na área de nutrição. E ela me convidava para fazer uma aula no curso dela. Ela tem um curso na área de consultoria em nutrição e ela estava falando comigo, a gente estava reunido online, né? Para fazer uma aula sobre empreendedorismo nessa área, né? Como eu posso construir minha marca, gerenciar como um negócio. Se eu sou um autônomo, no caso dela e do público dela, eu sou consultor e tal. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque a gente discutia qual era a relevância da carga horária de um curso para aquele público. Veja como tudo muda no produto. O público dela, existem muitos estudantes que fazem o curso dela. Logo, a carga horária é algo essencial para eles. Porque além deles quererem fazer o curso, eles querem ter o certificado para carga horária. Ao final desse curso, eu vou dar um certificado para vocês. Mas eu sei que o certificado para vocês terá muito menos relevância do que para aquele outro público. Por quê? Porque esse elemento, carga horária, para vocês é indiferente. Entretanto, a mentoria, no meu caso, do público que eu tenho, que são vocês, se tornará mais relevante do que para ela, no público dela. Então percebam, o produto muda. A forma como a gente embala e entrega esse produto muda. Portanto, a forma que eu comunico muda também. Um exemplo muito claro são as universidades. Existem faculdades que o foco delas é a empregabilidade. Então o que ela diz? Ela fala de empregabilidade. A gente tem tal nível de empregabilidade, aqui está fulano que está empregado, aqui está fulano que fez nosso curso e rapidinho conseguiu um emprego, tal. Uma outra faculdade, o foco dela é a internacionalização. São experiências que ela vai lhe entregar e aí ela foca nisso. Uma outra faculdade vai focar em pesquisa, extensão, e ela foca propaganda nisso. A comunicação, o que ela vende, muda completamente. Se eu abro uma churrascaria, pegando o exemplo que Yuri colocou aqui, ela trouxe um exemplo de uma churrascaria. Se eu abro uma churrascaria e eu abro uma churrascaria com vários cortes de carne diferentes, com vários sabores diferentes, o que eu vou comunicar? Vou comunicar isso.
Vou comunicar que existem carnes que ele nunca viu, que a experiência do rodízio é diferente, tarará, tarará. Se eu for abrir um restaurante self-service, executivo, que funciona durante a semana, minha comunicação é outra. Eu vou falar de rapidez, eu vou falar da variedade do prato, que você pode comer aqui todo dia que você não vai enjoar. Então percebam que a comunicação muda de acordo com cada público. Logo, a segmentação faz a otimização dessa estratégia. Terceiro, uma coisa que pouca gente fala, mas é essencial: facilidade de negociação com o fornecedor. As grandes empresas, elas são segmentadas. Portanto, se você for comprar tudo no mundo, você está numa dificuldade muito grande de negociar com os fornecedores. Porque em vez de você fazer um grande lote de compra de uma loja, você vai sair comprando de um fornecedor, quer dizer, você vai sair comprando de vários fornecedores diferentes. Esses dias eu estava procurando uma caixa de som para o meu computador. E é uma das coisas mais difíceis de encontrar que eu já vi. Eu encontrei numa loja, mas fui especificamente em uma loja de computadores. Tá? Mas as lojas normais de equipamentos eletrônicos, elas não vendem para computador, elas vendem para celular. E tá errado? Não, não tá. Não tá. Não é o público delas. Imagine se elas fossem ter caixas de som de computador para vender esporadicamente quando alguém aparecesse. No caso a única pessoa acho que procurou isso no ano fui eu. Então percebam, ela teria que ter um outro fornecedor talvez, que não é o mesmo fornecedor que vende aquelas caixinhas de som de pendrive, de Bluetooth. Ela ia ter que negociar com outro fornecedor para comprar 3, 4, 5 caixinhas pro ano todinho. Será que ela vai ter poder de barganha aqui? Lembre da arena competitiva. Será que ela vai ter poder de barganha? Não, não. Quanto mais eu segmento, melhor meu relacionamento com o fornecedor. E logo, melhor meu poder de barganha. Eu compro mais barato. Depois, claro posicionamento estratégico. O cliente percebe qual é o seu posicionamento. E por último, redução de custo com processo e estoque. Quanto mais produtos você vai vender, mais estoques você vai ter, mais custo com isso. Dúvidas? Yuri comentou aqui do Pantanal. Eu vi que Cíntia comentou aqui sobre algumas lojas que fizeram essa migração, né? Eugênia também comentou. Hilde, beleza, que eu já falei, né, do restaurante. E aí, pessoal, alguma dúvida sobre isso? Querem comentar? Tá claro para vocês a importância dessa escolha? Não é algo fácil, não é algo simples, mas é algo necessário da gente pensar, tá bom? Então vamos lá. Como eu faço para escolher o meu cliente dos sonhos? Eu estou percebendo aqui, passou um carro. Eu estou percebendo aqui que a imagem está um pouco ruim, mas dá para vocês lerem o que está escrito nos quadradinhos? Vocês conseguem ler? Beleza. No material que vocês receberam quarta-feira, metade dele era da aula de quarta, a outra metade era da aula de hoje. E lá tem essa tabela que eu quero muito que vocês façam. Eu estou acreditando que vocês fizeram aquela atividade dos concorrentes, né? E agora eu quero que vocês façam essa atividade aqui. Por que eu preciso dessa atividade, Alexandre? Porque muita gente pensa o contrário. Olha para o mercado, olha para si, eu estou vendendo isso. E eu vou atrás do público. E a estratégia correta é o inverso. Pensa quem é o seu cliente dos sonhos. E mais uma vez eu digo, se você trabalha com um sócio, se você trabalha em família, se você tem alguém que você confia muito, tenta fazer atividade com a pessoa, para vocês discutirem. O que é o meu cliente dos sonhos? Eu quero que vocês criem, inventem uma pessoa. Vai ficar uma atividade aí para o final de semana. E aí nas mentorias a gente vai discutir isso, tentar chegar num ponto comum. Eu quero que vocês pensem numa pessoa.
criem uma pessoa. Se der, imprima esse papel ou façam numa outra folha e preencham. E vocês vão criar verdadeiramente. E vocês vão pensar, esse meu cliente dos sonhos, essa pessoa que eu quero atender, que eu percebo que é alguém que tem relação com o meu negócio, como é que é essa pessoa? E vocês vão preencher essa tabela de acordo com essa característica. Então vocês vão, não é que vocês vão dizer assim, antigamente a gente pensava em segmentação muito restrito, né? Tipo, é homem ou mulher, pronto, tá resolvido. Não. Isso é um primeiro ponto. É adulto ou criança? Eu quero que vocês pensem nesse cliente dos sonhos, tá? Com todas as características, inclusive dando um nome a ele. Então vamos lá. Eu vou exemplificar com a escola, para que vocês entendam, tá? Então vamos lá. Eu tenho um nome, eu vou criar um nome pro meu cliente. Então meu cliente vai chamar Marcelo. Esse nome é mais para que eu entre no contexto, tá? Então esse cliente é Marcelo, o nome dele. Qual é a idade que tem meu cliente dos sonhos? Aí vocês vão pensar, esse cliente que eu quero atender, qual é a idade dele? Vai colocar aqui. Qual é a escolaridade? Esse cliente que eu quero atender, Marcelo, é Marcelo, não é assim, o meu público-alvo, Marcelo, e qual é a escolaridade de Marcelo? Ele tem ensino médio? Ele tem ensino superior? Ele é assim, é assado? Vai pensar nisso. Sexo, você vai colocar aqui. Religião, tem religião? Não tem? Isso é indiferente? Ou é uma pessoa que não acredita em Deus, mas não professa nenhuma fé? Ou é uma pessoa que não acredita em Deus? Ou ele é tal religião? Ou isso não tem nada a ver com o meu negócio? Como é, Marcelo? Você vai escrever aqui. Qual é a ocupação profissional? Qual a ocupação profissional? Você vai pensar, é para você criar mesmo esse negócio. Parece uma brincadeira de criança, mas vocês vão ver um resultado muito massa quando vocês terminarem isso. E a gente sentar para discutir na segunda ou na terça. Qual é a ocupação profissional desse cara, desse Marcelo? Qual é a média da renda dele? Então, quanto é que ele ganha mais ou menos por mês? Marcelo ganha X, eu vou botar aqui. Tá? Marcelo é casado, é solteiro, estado civil. Marcelo tem filhos? Qual é a região que Marcelo mora? Vai lá colocar. Percebam que eu estou construindo aqui um personagem. É como se você fosse fazer uma novela, um filme, escrever um livro, e você está construindo um personagem. Então, na mesma lógica, você vai construir esse seu cliente dos sonhos, que no caso que eu estou dando como exemplo, é esse Marcelo. Então, o Marcelo é de tal jeito, ele tem tal idade, ele estuda, ou está estudando, ou terminou tal nível da escola, o sexo dele é esse, a religião é essa, a ocupação profissional, ele trabalha em alguma coisa, a renda dele é essa, o estado civil, solteiro, casado, separado, divorciado, viúvo, bota lá. Número de filhos, região em que ele mora. Aqui a gente está definindo o Marcelo. Aí eu vou para a terceira coluna. A terceira coluna é muito voltada para hábitos. Não mais para como ele é, mas os hábitos dele. Então, primeira coisa da terceira coluna, fontes de informação. Como é que Marcelo pesquisa? É aonde que ele pesquisa? É na internet, é na televisão, é revista, é jornal, ele lê livros, ele vê filmes. O que ele pesquisa? Quais são as fontes de informação dele? Depois, qual é a rede social favorita de Marcelo? Você vai colocar aqui. Quase terminando aqui. O que Marcelo faz nas horas vagas? O que ele gosta de fazer? E aí as duas últimas coisas. Quais são os sonhos? O que ele quer da vida? O que ele está sonhando? E por fim, quais são os maiores medos que Marcelo tem? Eu quero convidar vocês a, nesse final de semana, dedicar, eu acredito que você precisa de aproximadamente, se você fizer uma coisa bem debatida mesmo, 1 hora você faz isso aí. Se você fizer com alguém, né? Porque aí você vai debatendo, assim não, de tal jeito. Você vai criando esse personagem. Algumas pessoas chegam até a desenhar, mas aí eu não acho, eu tirei isso porque eu não acho isso relevante. Eu estou deixando aqui só o que é realmente relevante para vocês. Então, tirem aí 1 hora, 1 hora e meia desse final de semana, junto com essa pessoa que você acredita ser
Interessante. Ou você pode fazer sozinho também. Não é que você tem que ter alguém do seu lado, não. Eu digo assim, porque geralmente a gente tem um sócio. Se você tiver, né, ou tem alguém que você já sempre conversa, então é o momento de fazer junto. Dediquem uma hora e pouco esse final de semana para construir esse cliente ideal. Quem é esse cliente ideal? E aí, não corram. Não queiram fazer uma coisa desesperada. Mas, de fato, reflitam. Tentem construir esse personagem. E tragam esse personagem junto com a análise da concorrência para a nossa mentoria. Tragam isso feito para a gente, a partir daí, começar a entender e tomar algumas decisões quanto ao negócio de vocês. Acreditem que isso fará uma diferença considerável. Dúvidas? Tem um outro ponto para passar para vocês, mas quero saber primeiro. Há dúvidas sobre essa atividade aqui, o conceito de segmentação, essa atividade Meu Cliente dos Sonhos? Tá claro para vocês? Alguém quer tirar alguma dúvida? Beleza? Posso seguir? Ok. Então vamos lá. Percebam que nesse... Oi, Cíntia, pode falar. Pode falar, Cíntia. Abre o microfone aí. Ah, quer escrever? Deixa eu ver o que a Cíntia está falando aqui. A partir do momento que queremos nosso cliente dos sonhos. Cíntia, só apareceu aqui. Tem uma dúvida. A partir do momento que queremos nosso cliente dos sonhos. Não tem problema não, pode escrever. Cíntia está escrevendo aqui uma dúvida, gente, que ela está com um problema no microfone, certo? Então vamos só esperar um pouquinho ela escrever, que eu respondo. Pode ser dúvida, inclusive, de outros também, né? É normal quando alguém tem uma dúvida, outros terem a mesma dúvida, semelhante. É bom que eu já tiro de todo mundo. Excelente pergunta. Excelente pergunta. A dúvida dela é a seguinte: com o passar do tempo, se o perfil do mercado mudar, o nosso perfil de clientes dos sonhos também deve mudar? Isso é uma resposta muito subjetiva. Muito subjetiva. Eu vou lhe dar alguns exemplos para responder essa pergunta, Cíntia. E aí, para todo mundo. Para que fique claro para todo mundo, ela perguntou, quem não estiver conseguindo ver o chat, ela perguntou se o nosso perfil de cliente dos sonhos muda com o passar do tempo. Existem situações e situações. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui da escola, tá? E aí você pode... Depois eu dou um exemplo para a área de vocês e para todas as outras áreas. Quem é o novo empreendedor em 2020? Aliás, em 2010, quando essa história começou. Quem é o novo empreendedor? Geralmente, são pessoas que trabalham no mundo offline. Em 2010, eu fiz uma pesquisa, para vocês terem ideia, e a gente percebeu que as pessoas tinham medo de comprar online. Veja que interessante. 2012, quer dizer, desculpa, em 2012, essa pesquisa que eu fiz. As pessoas... A gente colocou, eu não lembro agora os dados, mas tinham vários pontos lá, e por vários motivos as pessoas tinham medo de comprar online por várias coisas. Então não existia um empreendedor online como existe hoje. Logo, o meu cliente dos sonhos, ele era necessariamente alguém que tinha um negócio offline. Hoje, eu arrisco dizer a vocês que 95%, estou pensando em alguém que não seja. Eu acho que eu tenho 2 ou 3 clientes num rol de quase 100 no último ano, assim, do começo do ano para cá. Eu tenho 2 ou 3, não chega nem a 5 clientes que não têm uma presença online. Todos têm presença online. E muitos deles até vendem muito mais online do que físico. Então, esse cliente, ele teve uma mudança crucial. Ele deixou de ser uma pessoa
que vendia offline e passou a ser uma pessoa que vendia online. É verdade. Mas aí isso faz 8 anos. E outra coisa, ele continuou tendo a mesma faixa etária, mesmo grau de escolaridade, mesmos sonhos, mesmos desejos. O que mudou? O tipo de negócio dele. Talvez o hobby, né, a atividade na hora do lazer tenha mudado, mas ele, enquanto perfil completo, não mudou totalmente. Entendeu a lógica? Então, por exemplo, eu vou usar o exemplo de Fernanda aqui, que apareceu, na hora que eu falei, apareceu a letra o F aqui dela. Fernanda trabalha com roupa infantil, né? É muito provável que há 10 anos atrás, as garotas que eram público-alvo de Fernanda, elas se comunicavam pela televisão, pouco pela internet. Hoje, toda a comunicação desse público é pela internet. Então mudou esses fatores, mas todo o resto se tornou igual. No caso de vocês, né, trabalham com varejo de produtos eletrônicos, equipamentos para celular, para filmagem, para computador. É possível que daqui a 5 anos o cliente tenha alguns outros hábitos? Mas vão ser pontuais. De maneira geral, aquele público será muito parecido com o que ele sempre foi. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, essa necessidade de mudar, ela existe. Mas de se adaptar à nova necessidade, não de mudar de público. Então, não é que eu deixei, na hora que eu digo assim, 95% dos meus alunos têm loja online. Não é que eu mudei, não é que eu deixei de atender ao público. É que o meu público, o mesmo, mudou. Ele agora tem loja online. Então, não é que eu mudei de público, mas é que especificamente, em algum ponto dessa lista de perguntas, meu público mudou. Então, eu vou mudar naquele ponto. Deu para entender a diferença? Eu não sei se eu acabei falando vários exemplos, não sei se eu lhe respondi, Cíntia. Mas para ficar show, tá um show. Para ficar bem claro, o que eu estou querendo dizer uma coisa é eu mudar de público, outra coisa é o meu público mudar. Então, uma coisa eu vendia para a terceira idade. Agora eu vou vender para adolescente. Eu tenho uma agência de turismo. Eu vendia para a terceira idade. Aí agora, como quer saber, eu começar a vender para adolescente também. Aí bagunçou. Tá? Você tem um pacote para a terceira idade, bota um ônibus que tinha 50 idosos, agora você bota 10, 15 adolescentes. Bagunçou aquela discussão. Tanto para um lado como para o outro. Os idosos acham ruim aquela arruma de adolescente gritando, e os adolescentes acham ruim aquela arruma de idoso chato. Essa é a verdade. Que eles vão dizer. Então bagunçou. Aqui é uma coisa. Outra coisa é eu dizer, eu atendi a terceira idade, eu continuo atendendo a terceira idade, mas essa terceira idade tem alguns hábitos diferentes. Aí é adaptar ao mercado. O que eu aconselho sempre? Eu tenho pessoas que estão comigo há muito tempo, né? Que a gente faz um acompanhamento, uma mentoria de acompanhamento mesmo, não pontual como a gente está fazendo agora, mas uma mentoria de acompanhamento. O que eu proponho sempre? Próximo do final do ano, aproximadamente em outubro e novembro, faça a reflexão da empresa. Então, tudo que a gente está fazendo no curso, entre outras ferramentas, a gente pega esse material, se reúne numa manhã, por exemplo, e repensa o negócio para o ano que vem. Não é muda o negócio, mas reflete sobre aquele negócio. Isso aqui ainda faz sentido, isso aqui faz sentido, isso aqui continua, tal coisa é novidade, e a gente faz essa reflexão. Então, os meus alunos, clientes, né, que eu venho acompanhando ao longo do tempo, eu sempre proponho isso. Não é que você vai mudar o seu negócio, mas é que ao final de um período, pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu aconselho 1 ano, ao final de um período, reflita sobre aquilo. Se tudo ainda faz sentido, continua igual. Se alguma coisa precisa mudar, então muda. E aí eu já indico isso para vocês. Sempre que vocês forem virar um período, proponham essa reflexão. Tá bom? Importante. Sobre planejamento anual. Não tem nada a ver com o assunto de agora, mas eu acabei falando. Planejamento anual. Faça um planejamento anual no começo de novembro ou no final de outubro, ali no meio de novembro, no máximo. Não deixa para fazer planejamento anual em dezembro ou em janeiro. Porque eu já vi casos de empresa que estende o planejamento anual até o final de fevereiro. Quando ele vai aplicar o planejamento, o ano já está rodando.
Então, esses planejamentos, essas reflexões, elas devem ser feitas sempre no final do ano. Um mês e meio antes do ano acabar. Beleza? Mais dúvidas? Mais alguma dúvida? Vamos seguir então. Vejam só, gente. Nós fizemos nesse nosso mergulho nadando na superfície, aliás, nesse mergulho não, nesse nado na superfície, nós fizemos duas atividades. A primeira, eu selecionei os meus concorrentes. Nós selecionamos os concorrentes. Nós pensamos quem são os concorrentes. Nós encontramos pontos positivos, pontos negativos, encontramos os gaps. Quer dizer, o que esses concorrentes deixam de lacuna no mercado. Tá aqui, essa informação ficou aqui guardadinha. Hoje eu propus a vocês que no final de semana reflitam sobre o seu cliente ideal. Quando vocês tiverem aqui uma lista de gaps, uma lista de problemas, de falta, de lacunas que os concorrentes deixam no mercado, e do outro lado vocês tiverem o seu cliente ideal, chegou a hora de juntar isso. Você vai juntar isso. Então, eu tenho um gap. 5, 10 gaps eu encontrei. Mas às vezes, esse gap, ninguém quer saber dele não. Pode acontecer. Ninguém quer saber disso não. Então, por exemplo, eu, Alexandre, eu tenho encontrado um gap como cliente. Problema que eu tenho tido como cliente. Que problema é esse? Vocês vão até rir, porque o problema é engraçado. É a história do pão de manhã. Reflitam comigo. Esse é um negócio que tem aí no mercado. O pão de manhã. Eu gosto de comer um pão bem quentinho de manhã. Bem quentinho. Eu posso comer pão de torrada, bisnaguinha e tal, mas eu gosto daquele pão bem quentinho que sai da padaria. Mas assim, todo dia de manhã, me levantar, tomar um banho, ir na padaria e voltar, e aquele pão chegar na minha casa ainda quentinho, esse é um problema, eu não consigo. E aí eu acabo optando por comer pão normal, pão que fica, né? Pão de torrada, pão de sanduíche, pão bisnaguinha, para poder ter esse pão todo dia de manhã. Porque pão francês é bom na hora. No dia seguinte já não presta. Que aí uma padaria podia pensar assim, rapaz, não tem nenhuma padaria que garanta o pão quentinho na casa da pessoa. Olha que reflexão do mercado. Talvez vocês pensem isso também, sem, nunca tenham nem se atentado para isso, mas talvez vocês também pensem, rapaz, eu queria ter esse pão bem quentinho. É aí que eu vou chegar, Eugênia, é exatamente aí. E aí você podia dizer, rapaz, é uma ideia. E aí o que você faz? Eu vou fazer uma padaria, ou uma padaria que já exista, pensa, eu vou pegar uma padaria, minha padaria, e eu vou entregar para o cliente, todo dia ele vai pagar uma assinatura, X por mês, e todo dia de manhã eu vou deixar esse pãozinho quente lá. Porque não existe nenhuma padaria que entregue a domicílio de manhã cedo pão quente. Esse é um gap de mercado. Eu pesquisei as padarias e todas elas deixam esse gap, deixam essa falta. Ela não entrega de manhã cedo para o cliente. As padarias até entregam de tarde, mas de manhãzinha cedo, nenhuma entrega. Que eu pudesse pedir antecipadamente, esse é um gap. Só que, será que tem público para isso? Eu aqui não estou dando uma resposta, estou só levando vocês a refletirem sobre como o gap nem sempre é ali que eu tenho que atuar. Será que tem público para isso? Aí o Nordestão, que Eugênia deu spoiler aqui, mas era isso mesmo que eu ia dizer. O Nordestão, ele criou o pão francês congelado. É um saco que geralmente custa em torno de R$6, vem ali uns 20 pãezinhos ou mais. E aí você já vem pronto o pão, só precisa esquentar ele, demora muito pouco, 10 minutos aquele pão está quentinho. Então percebam,
E aí isso resolveu meu problema. Há muito tempo que eu como. Inclusive, antes de começar a aula, eu comi. Bem antes, quando era 5 horas. Então percebam, existia um gap de mercado que a minha lógica me leva a pensar o quê? Uma padaria entrega na sua casa. Mas um outro produto, que era o pão congelado, ele resolve o mesmo gap. Entenderam a lógica? Então, qual é o meu grande exercício? É eu olhar esses gaps que o mercado deixou, atividade de quarta-feira, olhar quem é o meu público-alvo, meu cliente dos sonhos, e encontrar como é que eu posso entrar nessa conexão. Como é que eu posso resolver isso? Então você linkou lá, eu tenho esse gap, esse gap, esse gap, esse gap, esse gap. Qual desses gaps, de verdade, vai satisfazer meu cliente dos sonhos? E aí, esse cliente dos sonhos, esse gap que satisfaz o cliente dos sonhos, é onde eu vou atingir. Ficou claro para vocês? Eu tenho que pensar o que é que de verdade satisfaz o meu cliente dos sonhos. E aí eu chego nessa matriz, que é a matriz PNS. É agora que você vai construir o seu negócio de fato. Você vai pensar qual é o produto que você vende. Qual é o produto que você vende? Qual o seu tipo de negócio? E qual é a solução que esse negócio vai entregar? Em outras palavras, qual é o gap que ele vai resolver de 200 que você encontrou? De 5 no caso, que a gente combinou, né? Dos 5 gaps que você encontrou na atividade de quarta-feira, qual deles é relevante para o seu cliente dos sonhos? E aí, você vai colocar aqui. Vou dar um exemplo para vocês bem claro, tá? Vamos dizer que o seu mercado, o seu produto é atividade física. Vou dar um exemplo para vocês entenderem bem. O seu produto é atividade física. É exercício, é academia. O seu negócio pode ser vários. Por exemplo, dentro do produto atividade física, eu posso ter um negócio de personal, eu posso ter um negócio de academia, eu posso ter um negócio de aulas online, eu posso ter um negócio vamos pensar, de acompanhamento nutricional dentro desse produto atividade física. Então você vai pensar qual é o produto e como é que eu atendo aquele produto, qual é o negócio que eu uso. E depois você vai pensar na solução. Então vamos lá, vamos dizer que dentre os gaps que eu encontrei nas academias que eu vi como concorrente, eu percebi que existe um gap. Que gap é esse? Prestem bem atenção para vocês conseguirem fechar esse trio de exercícios, tá? Então você tem aqui concorrente, você escreveu isso aqui, isso a gente combinou na aula passada. Você colocou aqui nome, ponto positivo, ponto negativo e gap. Ah, ela deixa um gap que é a falta de um espaço para criança. Entenda o que eu estou querendo dizer. Eu encontrei a falta de espaço para criança como um gap. Aí agora eu vou no meu cliente dos sonhos e quando eu desenho o meu cliente dos sonhos, eu percebo que ele é mulher, eu criei lá, Rebeca, sexo feminino, idade 18 anos, filhos não tem, nível de faculdade, de ensino, está na faculdade. E aí eu chego nessa matriz. Será, pensem comigo, será que esse gap de não ter espaço para criança, para essa minha cliente, Rebeca, tem alguma relevância? Não, nenhuma.
Por quê? Porque apesar de existir esse gap no mercado, para o meu cliente dos sonhos, ele não faz diferença. É aqui que eu quero que vocês entendam. E, portanto, eu preciso encontrar o que faz diferença para o meu cliente dos sonhos. E é muito comum que a gente encontre isso acontecer. Tá aqui para vocês olharem. Tá dando para entender essa lógica? Eu preciso encontrar um gap. Dentre os gaps que eu já listei, eu vou encontrar um que faça sentido para o meu cliente dos sonhos especificamente. Dentre os 5 gaps que eu listei, qual faz sentido para o meu cliente dos sonhos? Nesse caso que eu criei aqui, essa Rebeca, de 18 anos, que não tem filho e que está na faculdade, esse gap que as academias têm de não ter espaço para criança, não faz diferença nenhuma para ela. Mas talvez um outro gap que seja, por exemplo, as academias são fechadas no final de semana. Isso faça diferença para a Rebeca. Então eu vou atingir esse gap, não o outro gap lá da creche, do espaço para criança. Deu para entender a lógica, gente? Eu queria que isso ficasse muito claro para vocês. Então vocês vão fazer o público-alvo, vocês vão fazer a análise da concorrência, fizeram quarta-feira, vão fazer o público-alvo e vão fazer essa matriz PNS. Qual é o meu produto, qual é o meu negócio e qual é a minha solução. Finalizando isso, vocês vão fazer a última coisa. Qual é? Depois que estiver muito claro na mente de vocês, vocês irão escrever o negócio de vocês em uma frase. A partir da lógica dessas 3 perguntas aí. O que é o seu produto? Para quem é o seu produto? E por que essa pessoa compra esse produto? Então vocês procura os gaps da arena competitiva, cria o seu cliente dos sonhos, faz a matriz PNS, qual é o meu produto, qual é o meu negócio, qual é a minha solução. E depois que tudo isso estiver feito, você vai escrever seu negócio em uma frase. Não é para responder essas 3 perguntas, não. Mas é para em uma frase você respondê-las. É para cada uma resposta. Então, o que é o meu produto, o meu negócio, para quem é e por que eles fazem isso? Aliás, por que eles comprariam esse meu produto? Por exemplo, a Escola do Empreendedor, ela é uma empresa de capacitação para novos empreendedores, com cursos com fundamentação teórica aplicados na prática de cada negócio. Percebam, nessa minha frase eu falei o que nós fazíamos, falei para quem nós existíamos e falei por que vocês optariam por esse produto. Eu só consigo construir essa frase porque eu sei muito claramente quais são os gaps que o mercado deixa. Eu sei muito claramente quem é o meu cliente dos sonhos e eu sei muito claramente desses gaps que o mercado deixa, o que é relevante para esse meu cliente. Então eu posso dizer que nós oferecemos cursos de capacitação para novos empreendedores com fundamentação teórica aplicado na prática de cada negócio. É aqui que eu quero que vocês cheguem. Nessa frase, nessa claridade. É uma frase, não é um texto. É uma frase na qual você consiga responder o que é o seu produto, para quem ele é destinado e por que essa pessoa compra o seu produto e não compra outro produto. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Sextou agora. Quem está podendo sair de casa,
tenham cuidado. Se for possível, faça seu sextor em casa mesmo. Se não, tome cuidado na rua. Um abraço e a gente se vê individualmente nas mentorias e em grupo, segunda-feira, às 7 horas, para a gente conversar sobre gestão de marca. Um abraço. Valeu!